Graça e paz, abençoados. Abençoados, nós estamos aqui para trazer uma palavra, uma pequena ministração da parte do Senhor, né, para ministrar sobre a sua vida. E a minha oração é que você possa receber a testificação do Espírito Santo de Deus no seu espírito sobre a palavra que será revelada pelo seu espírito, né? Porque a graça, ela é uma revelação. Amém? Então que ela não volte vazia, mas ela volte revelada em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós estamos no canal O Evangelho da Graça e do Apostolado. Então aqui nós sempre estaremos trazendo pequenas ministrações da parte de Deus para a nossa vida. E na graça a qual nós pregamos, ela é após a morte de Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Amém? Então vamos para a ministração de hoje. Amém? Glória a Deus. E a ministração de hoje é atitude de fé na graça. Então nós precisamos ter atitude de fé na graça. Amém? Porque tudo já está consumado, todas as coisas colaboram e cooperam para o nosso bem, nós já sabemos, mas precisamos ainda ter atitude de fé. Amém? Porque o justo da sua fé, ele viverá. Amém? Para que nós possamos ter um entendimento perfeito, nós vamos fazer uma leitura no livro de Malaquias 3 e 6. Nós precisamos primeiro entender que na nova aliança, o mesmo Deus da antiga aliança, ele é o mesmo. E o que mudou foi a aliança. E o Deus continua sendo o mesmo. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, o Deus que foi com Moisés, que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ele é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que se manifesta através da manifestação do Espírito Santo de Deus, testifica o nosso espírito com sinais, prodígios, maravilhas e dons do Espírito Santo de Deus. Amém? E para que nós possamos saber se esse Deus não mudou, o que mudou foi a aliança, que ele é o mesmo Deus que opera ainda hoje. Vamos ler Malaquias 3 e 6. Malaquias 3 e 6. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Então aqui ele está dizendo que eu sou o Senhor e não mudo. Amém? Agora nós vamos ver o que Paulo falou, porque Paulo é quem recebeu a graça, né? Paulo é que tem a interpretação da graça de Deus, da nova aliança. E vamos ver o que ele falou em Hebreus 13 e versículo 8. Amém? Hebreus 13 e versículo 8. Vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqui é a revelação de Paulo, né? Para nós, na nova aliança. E Jesus Cristo é o mesmo. Então, o mesmo Jesus, que é o mesmo hoje, o mesmo Senhor, que é hoje, é o mesmo que falou em Malaquias 3 e 6, que ele é o Senhor e que não muda. É o mesmo Deus que falou que não muda. E aqui, ele é o mesmo ontem. Quem é esse Deus que é o mesmo ontem? É o Deus de Malaquias 3 e 6 que falou que não muda. Então aqui ele é o mesmo que falou em Malaquias 3 e 6, que é o mesmo hoje. Hoje ele é esse mesmo Deus.
e ele será eternamente, porque ele não muda. Então, nós precisamos ter atitudes de fé na graça e crer que esse Deus, ele não mudou. O que mudou foi a aliança. Amém? E continuando para o nosso entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos viver da fé, para que nós possamos ter atitudes de fé na graça, nós precisamos separar o que Deus fez em nós, através de Cristo, em nossas vidas, né? No nosso espírito, as bênçãos espirituais. O que Deus fez em Cristo para o nosso espírito. Então, nós precisamos separar o que Ele fez para o nosso espírito e das coisas terrenas, das coisas concernentes ao reino de Deus, concernentes às coisas a qual nós vimos, né? Nós estamos vendo as coisas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos saber separar. Por que nós precisamos saber separar? Porque as bênçãos espirituais, elas já foram conquistadas por Jesus, né? E as coisas físicas, as coisas materiais, as coisas terrenas, nós precisamos conquistar por fé e viver tendo atitude de fé, orando, confiando, declarando e confiando no Senhor. Amém? E as espirituais, nós não devemos, não depende de nós, não dependeu de nós e nem nunca vai depender de nós. Amém? Vamos conferir a palavra de Deus que está em Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3, nós vamos conferir. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então aqui nós devemos prestar atenção, dar atenção no verbo. E o que o verbo está dizendo? Nos abençoou, que é passado, que é o que Deus fez em Cristo e Ele já nos abençoou, porque na graça tudo já está consumado. E nos abençoou com o quê? Né? Em que é que Ele nos abençoou? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas fomos salvos, fomos justificados, fomos perdoados. Amém? Hoje nós não somos mais pecadores, hoje nós somos santos, nós já fomos santificados. Na graça, nós já somos santificados. Na graça, nós já somos abençoados em Cristo com todas essas bênçãos, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, na graça, nós já sabemos que recebemos, né? E cremos por fé que já recebemos as bênçãos espirituais. E que agora nós devemos separar essas bênçãos espirituais, que é para o nosso espírito, que é o que Cristo fez para as nossas vidas, no nosso espírito. Agora nós temos que separar que as coisas terrenas, as coisas concernentes, o que nós temos que fazer, nós devemos sim ter atitude de fé, devemos sim vivermos da fé, orando, confiando, crendo que tudo vai contribuir, que há anjos em nosso favor. Amém? E nós vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus, porque nós precisamos ativar essa fé. E como que nós vamos ativar essa fé? Para que nós possamos viver da fé, para que nós possamos ter atitude de fé na graça. Amém? Então nós vamos para a carta do apóstolo Paulo, Romanos 10 e 17. Romanos 10 e 17.
Amém. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, se a fé, ela vem para ouvir, então a fé, ela é para as nossas emoções, é para o nosso entendimento. Então, para as nossas emoções, para o nosso entendimento, nós precisamos da fé. Porque a verdade, nós já nascemos crendo, as ovelhas, elas já nascem crendo em Deus. O que acontece quando nós ouvimos é que há uma manifestação do Espírito de Deus e a fé, ela é ativada em nossa vida. Porque como já nós já vimos, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então hoje ele continua ainda se manifestando em nós. Ele continua ainda se testificando ao nosso espírito. Então, há uma manifestação do Espírito Santo de Deus de fé e nós passamos a crer. Amém? É uma unção que quebra o jugo na nossa vida, que quebra a incredulidade, quebra as fortalezas, aquilo que pode ser uma fortaleza, uma resistência, né? A palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé, ela é ativada. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, nós recebemos, né? Através da fé. E isso são concernentes às coisas terrenas, que nós precisamos ter atitude de fé. Nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos ter atitude de fé, nós precisamos semear, amém? Porque isso tudo são atitudes de fé, porque no espiritual já somos abençoados, já somos salvos. Na graça, ninguém vai pedir para que Deus abençoe, para que Deus te justifique, te santifique, pedir perdão dos pecados, porque nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, a nossa atitude de fé, hoje, na graça, ela precisa ser concernente às coisas terrenas, as coisas concernentes ao reino de Deus terreno, para o nosso entendimento, para as nossas emoções, para o nosso físico, as coisas financeiras, e nós teremos atitudes de fé. Amém? Então aqui nós já aprendemos que é por atitude de fé e nós precisamos entender que a nossa atitude de fé, ela é para reinar em vida, né? Porque nós já somos salvos, abençoados, né? Nós já estamos em Cristo, nós já somos uma nova criatura, mas precisamos aqui, nesse reino terreno, nesse reino de Deus, nós precisamos reinar em vida. E para que nós possamos reinar em vida, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ter atitudes de fé, viver da fé tendo atitudes de fé. Porque se nós dissermos que temos fé e não tivermos uma atitude crendo que Deus é por nós, né? Então fica algo vazio, fica algo que não agrada a Deus, porque nós precisamos crer, precisamos falar e precisamos depender do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então é para nós reinarmos em vida. Para isso é que nós temos que ter essa atitude de fé. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender é que para termos uma atitude de fé, é não andarmos por vista e não andarmos segundo as coisas concernentes às coisas terrenas. O que é não andar segundo as coisas do mundo, concernentes às coisas concernentes o que é vista, né? E não por fé. Hoje nós estamos vivendo uns dias maus, né? Toda a terra, né, está vivendo, inclusive aqui em Manaus, né, que eu sou de Manaus, eu moro em Manaus, e está tendo aí os decretos, né? Estamos impedidos de congregar, né? Estamos paralisados, né? Não espiritualmente, né? Fisicamente não podemos congregar, mas podemos congregar
virtualmente, online, podemos ministrar a palavra do Senhor, como eu estou fazendo, né? Neste momento, nós não podemos nos calar, nós somos obreiros, né? Ministros da palavra de Deus, amém? Então, o fato de eu estar aqui trazendo essa mensagem, ela é uma atitude de fé, porque eu não estou podendo estar levando a palavra, a ministração na congregação, mas eu posso estar trazendo e levando aqui pelo meio de comunicação, que é o meio que nós temos, amém? Então, andar por fé, ter atitude de fé, é não andar por vista, não andar segundo o curso desse mundo. Então, o que eu falei com relação a essa pandemia é que isso tira o foco, né? Se você passar 30 minutos na frente da televisão, você vai observar que vai enfraquecer a tua fé. Isso vai sufocar a tua fé. Então, que nós possamos fazer o que nós lemos aqui em Romanos 10 e 17, que é ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? Mais as notícias terrenas ou mais as notícias celestiais? Então, as notícias celestiais é que você é mais do que vencedor. As notícias celestiais com relação a essa pandemia é que há anjos em seu favor, né? Se a nossa fé, a nossa base, ela estiver alicerçada no Senhor, então não prevalece, né? As trevas, ela não prevalece, porque o sangue, né? O mesmo sangue que tinha poder de guardar do anjo da morte, lá para os hebreus, é o mesmo sangue que hoje tem esse poder para nos guardar. Amém? Só que o sangue que era passado nos umbrais de um cordeiro, que era uma sombra, era uma simbologia, hoje o sangue do cordeiro, ele está dentro de nós, ele está em nós e ele ressuscitou, né? É um sangue de um cordeiro que foi morto e que ressuscitou. Então, meu amado, nós temos esse sangue ao nosso favor, nós temos ele dentro de nós. Então, que nós tenhamos essa atitude de fé, né? Que não temeremos, né? Claro que colocaremos as máscaras, nós iremos fazer os procedimentos, né? Que realmente estão nos imputando a tudo isso. Mas nós vamos viver tendo atitudes de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Então, o justo, ele vive da sua fé. Eu vivo da minha fé. Então, viver da sua fé, né? É cada um vivendo da sua fé. Nós não podemos viver da fé do outro, né? Nós temos que viver da sua fé. Cada um precisa viver da sua fé. É cada um levando o seu fardo. Então, cada um de nós precisamos viver da fé. Cada um de nós precisamos termos essa atitude de fé. Amém? E sem recuar, como ele diz aqui, Paulo, né? E se ele recuar, minha alma não tem prazer. E quando é que nós recuamos? Recuamos quando nós estamos dando ouvido os cursos desse mundo, todas essas situações, estamos nos alimentando, né? Porque a que mais nós alimentarmos é a que vai prevalecer. Então, nós temos que alimentar o espiritual, que é ouvir a palavra de Deus, sermos edificados pelo Senhor. No 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos medrosos, nós não somos covardes, nós não somos incrédulos, nós temos fé, nós cremos um Deus
que é o mesmo Deus, a qual nós já vimos que esse Deus e Senhor, Ele é o mesmo. Então, nós cremos no que está escrito, escrito ao nosso favor. Amém? Porque aqui Paulo diz que não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas o que crê para a conservação da alma. Então a nossa alma, o nosso entendimento, ele precisa estar conservado das coisas concernente às coisas do mundo. Ele precisa estar alicerçado nas coisas concernentes às coisas espirituais, às coisas de Deus, para que possamos ter essa atitude de fé. Amém? Então, para finalizarmos essa pequena ministração, nós vamos ler Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus não ouve incrédulo, Deus não responde à nossa incredulidade. Nós precisamos ter atitudes de fé, porque quando nós somos incrédulos, nós estamos entristecendo, sufocando o Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos entender que nós não venhamos andar segundo as coisas concernentes às coisas do mundo, aquilo que vemos, mas assim as que cremos, que são as coisas celestiais, porque sem fé é impossível, abençoados, de agradarmos a Deus. Não tem como agradar a Deus, não tem como as coisas acontecerem se houver incredulidade. Não é eu que estou falando, é o que Paulo, através da revelação do Espírito Santo de Deus, falou. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não conseguimos agradar a Deus com a incredulidade, então como teremos, êxito na nossa vida? Como nós reinaremos em vida? Então, hoje nós entendemos que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, que nós precisamos separar as coisas espirituais daquilo que é terreno, que nós temos que conquistar e que precisamos ter essa atitude de fé e a fé que agrada a Deus, porque na medida que nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor e tendo atitude de fé, Deus ele se agrada. Há anjos em nosso favor. Nós precisamos crer, não ser temerosos, não temer, ter medo do homem mau, do homem sanguinário, porque o Senhor é conosco. Há anjos ministrando sobre as nossas vidas. Amém? Então essa é a pequena palavra de Deus, é a pequena ministração da parte do Senhor. Amém? Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Creia que há anjos em seu favor. Amém. Graça e paz.